Eu vou te mostrar aqui um jeito bem facinho, mas muito eficiente para você pegar excelentes operações a favor da tendência, trabalhando dentro do contexto e surfando a pressão do dia, né? Então, se o preço está subindo, a gente fazer uma compra. Se o preço está caindo, a gente fazer uma venda. Então, fica comigo até o final. Eu sempre sou bem direto aqui nos vídeos, né? Para não ficar enchendo linguiça, enrolando. Então, vem aqui comigo para o gráfico. Antes de mais nada, eu sempre falo, você não me acompanha no Instagram, eu posto lá o meu dia a dia, minhas operações. Inclusive, hoje eu postei a operação que eu peguei no Bitcoin. Inclusive, eu vou mostrar para vocês, @ShotScalperTrades. Ó, vou até mostrar para vocês aqui, ó. Esse é meu Instagram, @ShotScalperTrades. Então, compartilhe o Darf, ó. Hoje mesmo eu compartilhei aqui, ó, a operação que eu peguei. Olha aí, ó. Foi um trade no Bitcoin, ó, 10k, né? E aí eu vou explicar para você, não tem segredo nenhum nessa leitura aqui, foi um negócio bem tranquilo e é um tipo de trade que eu pego com muita frequência, tá? Então é isso, bora lá pro vídeo. O que acontece? Na minha opinião, os melhores trades que você vai pegar quando você identificar uma tendência são aqueles trades onde o mercado faz o reteste do topo ou do fundo, tá? Então, primeira coisa que eu já adianto, né? Eu não opero rompimento. Então, por exemplo, se o preço está caindo aqui, corrigiu, eu jamais vou fazer uma venda aqui, ó. Jamais vou fazer uma venda no rompimento desse fundo aqui, tá? A única possibilidade de eu trabalhar próximo a um fundo, por exemplo, é se for uma correção de lado, né, que eu chamo, por exemplo, aqui eu tenho alguma região aqui, ó, e aí o preço bate nessa região, eu vendo, né, e aí tá próximo do fundo, mas eu não tô vendendo o rompimento, eu tô cogitando pegar o pullback, né? E assim, a gente pode pegar esse tipo de pullback em qualquer região. Pode ser em regiões de tempos gráficos maiores. Opa, eu fiquei na frente aqui, né? Deixa eu só mostrar aqui, eu tirar meu web. Então, ó, o que eu falei? Tem o fundo aqui, eu nunca vendo no rompimento do fundo, a não ser que o mercado faça um pullback de lado aqui, né? Bata em alguma região, mostre gatilhos, aí sim eu cogito entrar. Caso contrário, não, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Então, o melhor trade, ao meu ver, aqui, por exemplo, eu estou com o gráfico do índice. Esse gráfico aqui ele está com marcações. Então, vamos supor que o preço esteja em tendência. Se eu tenho marcações aqui de tempos gráficos maiores, eu posso sim bater venda, tá? Então, por exemplo, essa região, essa daqui, essa outra. Mas o melhor, na minha opinião, é o primeiro pullback do movimento. Então, por exemplo, o preço iniciou uma alta, certo? Corrigiu, rompeu o topo. O primeiro pullback aqui, ó, pós início da tendência. Vamos supor que o preço validou a tendência aqui, ó, no rompimento desse topo. Então, o primeiro pullback aqui, ó, na maioria das vezes é o melhor pullback, porque você está pegando tipo o início ali do movimento. O preço não andou quase nada, né? Agora, por exemplo, depois do preço fazer muitos movimentos ali, sobe, desce, pô, dá para entrar? Até dá. Só que às vezes você pode estar entrando no preço esticado, né? Porque o mercado ele tem uma média de movimentação. Então, por exemplo, o índice depende da época que ele está, mas, por exemplo, o índice hoje em dia está ali em torno de 2.000 pontos, se anda muito 3.000. Dólar está com a média encurtada, 30, 40 pontos ali de média. Então, tipo assim, se o preço andou muito além daquilo, cara, dificilmente a gente vai conseguir pegar uma operação que vai pagar bem. E olha só o trade de hoje, aqui no Bitcoin, vai exatamente dentro daquilo que eu falei para vocês. Então, o preço, ele meio que abre preso aqui, ó. Opa, peguei a ferramenta errada. Então, ele abre aqui, ó. Ele sobe, desce, sobe de novo. Então, a gente percebe que ele está meio preso aqui dentro de um range. Ele não sobe nem desce. Só que a partir desse momento aqui que ele rompe esse fundo, ele inicia, então, um movimento de baixa. Então, você tem a mínima aqui, ó. O preço rompeu esse fundo, começou a cair. Um detalhe, tá? Essa leitura que eu vou te mostrar aqui, eu fiz lá na sala ao vivo também, tá? Para quem não sabe, eu opero diariamente, né, com as pessoas que participam da minha sala e eu faço esse tipo de leitura aqui ao vivo. Talvez você tá assistindo aqui, depois que passou foi exatamente o trade que eu postei lá no meu store. Fiz essa leitura aqui e muitas pessoas acabaram pegando também, né? Então, já te convido, se você tem interesse em operar ao vivo, em ver essa leitura sendo desenvolvida, tem a minha sala ao vivo, tá? E se você quer algo assim, um passo a mais, na verdade, né? Hoje eu tenho um trabalho que é um acompanhamento individual, né? Isso hoje em dia é raro de se ver, mas eu tenho um trabalho onde eu pego na sua mão e eu te conduzo ali. Eu identifico aquilo que te trava, traço os objetivos e te acompanho. Tá? Então, qual que foi o lance aqui? No momento que o preço rompe, eu aguardo uma correção.
E essa correção, ela vem até testar, ó, o fundo rompido, até bater aqui, ó, na região de fundo rompido. E quando ele chega na região, obviamente eu preciso de confirmação, né? Eu preciso de ver algum tipo de interesse ali. E eu vejo isso. Como que eu vejo? Através de gatilho. Olha só como o preço bate aqui na região e ele começa a mostrar pavio, ó, rejeição. Então aqui era o que eu precisava para bater uma venda, né? Porque se o preço simplesmente chega na região, bate e cai sem antecipar, sem nada, eu não pego o trade, né? Eu não pego no teste. Então o preço precisa chegar ali e deixar algum tipo de interesse. Então nesse momento aqui, ó, eu peguei a venda bem na abertura. O meu stop aqui, ele ficou um stop baratinho, de 1.200 pontos. Isso no Bitcoin não é nada, né? Com um contrato é um stop de R$ 12. Então, assim, é bem pouquinho mesmo. E aí, ó, o preço simplesmente deu uma pancada para baixo. Se a gente observar aqui, ó, ele chegou a andar muito mais de 3 para 1. Eu zerei em 3 para 1, tá? Esse trade meu foi zerado nos 3 para 1. Mas vamos lá, eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu colocar um alvo de 5, só para a gente ver. Ó, 5 para 1, ou seja, o mercado conseguiu chegar em 5 para 1. Tá vendo aqui embaixo? Como ele bate naquela região. Então, assim, não estou dizendo também que você deve pegar todo esse movimento ou que você vai pegar, mas, cara, olha só como o primeiro pullback ele tem um potencial muito maior de se desenvolver, ainda mais quando ele é feito no fundo rompido ou no topo rompido. Isso para qualquer cenário. Por exemplo, aqui, ó, vamos pegar esse exemplo de dia aqui, ó. Supondo que o preço está bem travadão aqui e tal, e ele rompeu, ó, rompeu o fundo. Veio aqui, ó, no pullback antes de fazer o movimento. Isso aí, galera, é importante salientar. Tem que ser antes dele fazer o movimento. Porque não adianta, por exemplo, ele romper o fundo e ir embora, aí depois lá ele volta, lá depois ele vai voltar nesse fundo. Não, ele faz o rompimento, por exemplo, ó, vem aqui, travadão, faz o rompimento, já testa e deixa ali os sinais, né? E aí os sinais para mim, no caso, são os gatilhos. Ó, outro dia aqui, ó. Ó, então ele vem, tá bem travadão, rompe a região, faz o pullback aqui, ó. Nesse primeiro pullback, antes de cair, antes de tudo, é interessante a gente cogitar um trade aqui. E na minha experiência, os maiores trades que eu pego é nesse sentido aí. Por quê? Igual eu falei, se a gente, por exemplo, tá numa tendência de alta, o preço tá aqui, ó, rompeu a região, foi embora. E aí ele não corrige. Depois ele vem, faz uma correção aqui. Dá pra gente entrar? Pô, até dá. Mas vamos supor que esse movimento todo aqui, ó, ele tenha, sei lá, 3.000 pontos de range. Pô, você vai fazer um trade aqui acreditando que ele vai andar, sei lá, mais 1.000. Ele vai ter que romper essa região aqui e andar mais 1.000, por exemplo. Pô, o preço já tá ali no range médio de movimentação. Entende que a gente conta um pouquinho com a sorte, né? A gente acaba contando com a sorte que o mercado vai conseguir fazer o movimento, né? Então, por isso que eu não acho que seja tão interessante. Então, na minha opinião, o melhor tipo de trade é esse daqui, ó, que é quando o preço ainda não fez o movimento, ele só ganhou a estrutura porque rompeu o fundo, fez o pullback, ancorou na região e deixou os gatilhos, né? Os gatilhos eu gosto de utilizar, tá dentro da minha técnica, né? Inclusive, ó, olha como o nosso mercado é um negócio de doido, né? Foi divulgado lá aqueles áudios vazados lá do Flávio Bolsonaro com o Daniel Vorcaro e olha só o que, que aconteceu com o nosso mercado. O Bitcoin estava caindo e deu um porradão no final aqui, ó. Olha essa barra aí. Olha essa barra aqui, ó. Uma barra de nada mais, nada menos que 28.000 pontos. Pensa que loucura é o nosso mercado. Olha o dólar também. Olha que loucura. O dólar estava ali, tranquilinho, tal, do nada, ó. 2,50 ali, olha o porradão para cima. Subiu, explodiu, na verdade, né? 110 pontos, praticamente. Então, assim, voltando para o foco aqui, né? O melhor pullback, que você tem, assim, ó, grande chance de pullback, aonde o mercado vai fazer o pullback no primeiro fundo, né? Então, bateu aqui, ó, rompeu esse fundo, fez a correção, deixou gatilho, confirmou trade e execução, tá? É isso. Espero que eu tenha sido claro. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal, me acompanha no Instagram também. Tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo.